As objeções dos judeus a Cristo são precisamente relativamente a esse aspecto. Por isso é que depois se separam. Exatamente, por isso é que há essa separação. É que a grande divisão é precisamente este... Até porque por enquanto, ouvir a palavra e falar da palavra e comentar a palavra é possível, mas agora celebrar o pão e o vinho, isso já é uma coisa Isto é o meu ponto. específica, já não acaba ali. Não vai. Eles iam à sinagoga no sábado porque era a continuação, mas na primeira-feira reuniam-se na banda do carro. Que era o... Há uns madrugados e outros ao fim do dia, dependia. Há autores que falam nas duas coisas. Isabel, eu estava mais uma coisa. Nós, acho que a professora Filomena não mostrou, por exemplo, a estrutura do BEMA. Eu vou já a seguir. Sim, já vemos isso tudo a seguir. Já ali. do quê? Mostrou. A estrutura do quê? BEMA. Do BEMA. Mas isso já vem porque eu tenho imagens para isso tudo. Para essa parte tenho imagens todas. Continuando, para ver se concluímos. Ora, um dos aspectos que vai fazer esta mudança para o ano 1000 é uma certa clericalização da Igreja. Isto é um aspecto que esta separação do clero do resto do povo. E o que é que isto traz de implicações, esta clericalização? Traz que, por um lado, como é que isto acontece, podemos dizer? Por um lado, por exemplo, através da língua. A questão das celebrações, cada vez mais, a partir do século VII, VIII, etc., reparem, com a queda do Império Romano, como é que se mantém uma língua? Isto é importante dizer. Como é que se mantém uma língua? Quando há uma instituição que a defende e que a mantém. Vejam estas gritarias todas com o código ortográfico português. Há gente, é assim, tanto faz, que defenda, quando deixam de existir essas instituições, o que é que aconteceu com o latim, por exemplo? Chegou aos povos locais e cada um ajeitou a si próprio. Por isso hoje nascem todas estas línguas neolatinas. Não há uma instituição que diz, menina, assim não pode fazer. É assim, até podemos falar e surgem os dialectos, mas quando escrevemos documentos oficiais, têm que seguir as regras, senão não são aceitos, não é? Nós vemos nas teses, quem tem que fazer uma tese, se não faz segundo determinadas regras, não é aceito. Portanto, com tudo isto, o que é que acontece? Cada vez mais começa a haver um desconhecimento das línguas antigas. Aconteceu primeiro com o grego e depois com o latim. E então, o que é que isso vai... Reparem, por exemplo, o próprio Santo Agostinho pouco conhecia de grego, ele próprio diz. Portanto, vemos este afastamento das línguas originais. Isso vai levar a que, por um lado, esta dificuldade de compreensão daquilo que é dito. Por outro lado, que não é só uma dificuldade de compreensão, por outro lado também não havia este contacto direto com sim, só um grupo pequeno é que estava em contacto direto com os textos, etc. Por isso, e o Padre Luís deve ter falado nisso também, surgem todos estes momentos devocionais, mas, sobretudo, cresce muito esta ideia da clericalização. Por exemplo, até o Concílio Vaticano II, dou-vos um exemplo, os seminaristas faziam parte do clero. Com o Concílio Vaticano II e depois os documentos que dele vieram, o clero é a partir de receber a ordem sacra, o primeiro grau, que é o diácono. Portanto, o diácono é que já é clero, o seminarista não é clero. Faz parte do povo de Deus. Estou a dizer mal, Sr. Padre. Os senhores padres estão aqui. Eram as ordens de nós. Exatamente, recebiam as ordens de nós. Portanto, esta clericalização da Igreja teve implicações plásticas. E nós vemos isso, por exemplo, claramente neste tipo de igrejas, que são as igrejas que vocês veem muitas, que são igrejas onde se começaram a representar materialmente e plasticamente esta separação. Reparem, as teias, inclusivamente às vezes até umas balaustradas entre aquilo a que nós chamamos hoje o presbitério e a assembleia, acentua precisamente esta separação entre o sítio onde acede o clero e o sítio onde acede o povo. Tudo isto, e portanto nós vemos, de alguma forma, o autor diz quando as igrejas se transformaram em templos. Porquê?
Porque há, de facto, algum regresso àquela ideia dos templos antigos, o templo judaico, em que ao Santo dos Santos só acedia ao sacerdote. Portanto, aquele era o lugar mais sagrado. Portanto, aí só acedia ao sacerdote. Estão a ver? Por isso este autor diz, quando as igrejas se transformam em templos. A separação, por exemplo, os bancos muito afastados do presbitério, por exemplo, são coisas que hoje os arquitetos se deparam quando querem fazer uma adequação litúrgica face à Sacrosantum Concílio e às normas emitidas pelas comissões de arte sacra. Algumas vezes isto cria alguns problemas, porque implica, por exemplo, o aspecto da comunicação horizontal, o aspecto da participação. Como é que isto se há uma distância enorme, ou não se vê, ou não se fala, e depois tem que se encontrar soluções variadas. Por exemplo, o Concílio quer retomar um pouco esta ideia das primeiras igrejas cristãs, a tal comunhão. Que, no fundo, aparece aqui um elemento muito... as igrejas de hoje, pós-Concílio Vaticano II, portanto, que, no fundo, tendem a aproximar-se desta primeira ideia. Isto, pronto, é uma coisa muito esquemática, só para traduzir uma ideia, não é? Mas parece-me que este autor traduz isto de alguma forma, que é ter no centro, de facto, o monumento, o sinal, a memória do banquete e do sacrifício, que é o altar, o monumento à ressurreição, que é o ambão. Ele põe aqui o sacrário e depois tem a cadeira da presidência e todos os outros elementos. E lemos falar deles. Mas isto, no fundo, é só para perceber um bocadinho porque este regresso, isto é, às vezes parece um bocado dogmático, mas porque é que se quer regressar ao início? É porque, de facto, a Igreja, e depois o Vaticano II irá insistir muito neste magistério comum dos fiéis. Isto é, a Igreja não é o sacerdote, não é são todos, cada um tem a sua função, e aliás, a Sacrosantum Concílio tem um número específico sobre isso, devem ter lido aqui com o Padre Luís, em que diz que cada um deve fazer o que tem a fazer e ninguém deve fazer mais do que os outros, deve fazer aquilo que não lhe compete, porque é de facto isto. Porque quando nós queremos todos fazer o que todos fazem, neste sentido, a coisa perde-se um bocadinho. Perguntas, dúvidas sobre esta primeira parte? Esta, pronto, isto é uma pergunta muito vaga. Isto é, ainda tenho essas dúvidas. Esta primeira, ou melhor, esta situação antes do Vaticano II, portanto, com certeza que demorou, já era sentida quase um certo divórcio, precisamente, entre a ideia de comunidade que se ia perdendo mais, não é? Quer dizer, isso eu acho que revela uma certa crise também muito grande, que vai plasticamente também mexer com as coisas, não é? É verdade, mas isto é muito impressionante. Aqui não temos tempo de fazer isto, nem este curso tem esta veleidade, mas é impressionante ler a história da Igreja. E se lermos a história da Igreja, portanto, temos a história da salvação, depois a história da Igreja, e percebemos que muitas coisas surgiram de momentos de perplexidade. Isto é, por exemplo, temos os beneditinos, que de facto criaram uma teia de mosteiros. Mas são esses beneditinos, se não fossem esses mosteiros que existiam, são esses beneditinos que nos permitem hoje ter acesso aos documentos conciliares, aos escritos dos padres da Igreja. Porquê? Porque eles, na sua organização dos seus conventos, tinham uma parte que era o escritório. E o que é que eles lá faziam? Copiavam estes documentos, transmitiam, levavam-nos de um lado para o outro. Portanto, nós hoje temos acesso, mesmo, por exemplo, eu tenho um colega meu em Roma que está a trabalhar numa Bíblia, a fazer uma recensão bíblica, numa Bíblia do século III, século IV. A Bíblia do século IV. E a pessoa fica... É assim, de facto, é um manuscrito que foi recolhido e, portanto, ver... De facto,
nós depois vemos o que é que acontece. Vemos que a partir de uma certa altura, por exemplo, a Renânia, é uma zona onde nasceram imensos mosteiros desses, que de repente desapareceram a maioria deles. Porquê? Porque se percebe que depois há um momento em que começam a surgir, por exemplo, as ordens mendicantes, e que se começa a perceber que aquele tipo de estrutura, aquele tipo de fixa, que implica o princípio da estabilidade, no fundo os mosteiros implicam esse princípio da estabilidade, já não respondiam à mobilidade que era, e surgem as ordens mendicantes, e vemos os dominicanos, sobretudo pregadores, vemos os franciscanos, portanto, não temos tempo de fazer isso aqui. Mas estas coisas, separadamente, às vezes há coisas que de facto parecem assim buracos, que não se percebe. Momentos de crise mesmo. Exatamente, momentos em que se reconhece. E a Igreja tem sempre essa coisa que eu acho fascinante, que é Deus diz se acontece na realidade. E, portanto, se estiver diante da realidade, olhando para a realidade, percebendo o que está a acontecer, não de uma forma reativa, mas percebendo de que é que isto é sinal, o que é que isto quer dizer. Portanto, a partir daí, não dizendo agora tudo para trás foi mau e por isso é que estamos aqui, não. A partir do que temos, como é que transmitimos uma coisa que é mais adequada, que corresponde mais à realidade. E, portanto, nós vemos que isto acontece. A arquitetura é assim. Nós, por exemplo, será que hoje nos podíamos, por exemplo, eu tive uma aula naquele curso com um sacerdote, em que ele, e que é um sacerdote reconhecido em Roma, etc., ele, por exemplo, é da opinião, e transmite isto, é da opinião que a missa dominical devia ser na paróquia, mas a missa da semana devia ser em casas das pessoas. Porque ele diz, as pessoas envolvem-se muito mais. O facto de arranjar uma sala, de mudar as coisas da sala, de arranjar a casa, de pôr flores, não sei o quê. Portanto, ele insiste que a missa semanal, hoje é na casa de Francisco, amanhã é na casa de Manel, que envolve toda a família. Isto não estou a dizer que eu prefiro ou qualquer coisa, mas ele, por exemplo, insiste nesta... Não tem sentido. Pronto, mas isto estou só a dizer, é uma das coisas que ele insistia. É um bocado complicado, não é? Mas, por exemplo, as casais de Santa Maria fazem isso. Não, mas E há outras comunidades. É verdade, nós fazemos. Mas pronto, estou só a dizer, era uma... Porque um dos aspectos, por exemplo, um outro aspecto que... Já agora, se permite, se não temos espaços suficientes para as paróquias, então era mais complicado. Exatamente, pronto. É tudo isso, é verdade. Estou a transmitir uma ideia que me pôs a pensar. Mas é uma forma de evangelizar sítios onde, por exemplo, em Ebeja, por exemplo, que é um sítio que está a passar um mau bocado em termos de evangelização, já há muito tempo, não é? Mas há aldeias em que, se calhar, isso é uma forma exatamente de, com as pessoas que às vezes vão para a igreja. Uma igreja para 5 pessoas, se calhar, juntar aquelas 5 pessoas. Mas a quarto lá, tem visto Não está tanto quanto parece. uma em cada Não, ele dizia, não é o domingo, não, ele diz a missa do domingo na igreja, portanto, não é a missa do domingo, missa da semana, que há pessoas que vão à semana, onde as pessoas vão à semana, portanto fazer, mas pronto, é uma ideia, uma outra qualquer. Porque um dos aspectos, por exemplo, fundamental, um dos aspectos muito importante, é que hoje em dia, muitas vezes, com a estrutura, e de alguma forma a estrutura que se herdou deste tipo de igrejas, a próprio edifício igreja não tem, como é que eu ia dizer, maleabilidade nenhuma, isto é, na igreja é o lugar do encontro da Assembleia, é o lugar, mas muitas vezes nós encontramos, e quando vamos às casas, temos o outro atrás, não sei se me estou a fazer, este sentido do encontro, da comunicação horizontal, de estarmos reunidos, percebermos que somos este povo de Deus, que tem uma cabeça, que somos este corpo de Cristo, membros. Hoje, algumas destas igrejas, com esta dificuldade, por exemplo, as catedrais em Roma estão livres, e depois põem as cadeiras, não têm lá os bancos fixos. Esta coisa dos bancos, muitas vezes, é um bocadinho incapaz para um sacerdote, às vezes, por exemplo, vem um corpo e quer-se velar o corpo na igreja. Tem que estar ali a carregar com o peso dos bancos e a mudar e etc. para fazer qualquer coisa que permita. Portanto, tem uma série de aspectos, mas pronto, isto cabe aos arquitetos. Isto não é comigo, é com os arquitetos que devem traduzir em formas plásticas aquilo que a liturgia, a teologia e
o cristianismo no fundo. Não, desculpa, só por causa do que a Ana estava a perguntar. Estava-me a lembrar de uma coisa que era, em relação à questão dessa crise, por exemplo, há relatos, né, quando havia os chamados pontificais joaninos em Lisboa, com o Cardeal Sagério, que é uma celebração toda muito pomposa, muito ilustre, e muito rica, ornamentada, interessante, né? Mas, no entanto, já se celebrava para os seminários olivais e para os que ajudavam o Patriarca de Lisboa a celebrar. Ou seja, a comunidade não estava na Igreja dos Domingos da Baixa, por exemplo, o coro cantava lá acima do coro alto, havia toda uma riqueza de gente a servir na celebração, chegava aos 30, ou o que era, mas eram só eles. Ou seja, não havia povo, não havia assembleia, não havia igreja, era apenas uma celebração para eles. Isto também faz refletir, não é? Ali na passagem de chegar aos anos 60, isto está a precisar de mudar qualquer coisa, não é? E o mesmo para como nesta aqui embaixo, esta grade e aquelas cadeiras era para os frades se reunirem e rezarem lá eles. E aquilo era uma sala mais pequenita para eles. Uma coisa horrorosa, por exemplo, para mim, em Salamanca, no meio da catedral, tem lá aquele cadeiral. Estragou tudo. Mas isso não é para os cónegos. Os cónegos também estavam lá às horas para fazer Sim, uma sala mais as aconchegadinha. catedrais. Depois havia o altar tem e o isso. problema do altar. Ora, foi o problema de crise do sacrário, que não estava e agora passou a estar nos Santos dos Santos. Pois, porque Mas isso havemos de falar da questão do sacrário e tudo isso. Eu propunha que nós fizéssemos agora um intervalo e a seguir, como as imagens têm a ver com o texto que fazíamos, então tudo tem enfiada o resto. Acho que é melhor. Se permitem, eu não vou deixar agora na segunda parte, como tenho uma ensaio, que é às 10h30. Queria já aguardá-lo todos e quando é que é a próxima aula? Igualmente. A próxima aula é dia 3. Portanto, o próximo fim de semana, entre o Natal e o Ano Novo, não temos aula, mas já no outro já temos. Portanto, sexta-feira, dia 3, às 3 da tarde. Tudo em terras. Não, isto é um cartão. E será